Bom dia, meninas. Bom dia, Aline, Lu, Giovana, Cris, Neila. Vamos chegando. Bom dia, Lu. E aí, difícil acordar hoje? Como que foi para vocês acordar hoje? Buenos dias. Hoje foi duro para mim. Dormi tarde essa semana toda e acordei cedo. Mas um banho, um cafezinho já desperta a gente. Oi, Claudenice. Bom dia, Claudenice. Bom dia, Sandra. Bom dia, Andressa. O Rinene também entrou. Então, vamos hoje. Esse assunto que nós estamos falando sobre a autenticidade, ele é um assunto bem vasto e é isso aí, Claudinice. Nada melhor que um despertador. Oi, Cecília. Bem-vinda, Cecília. É um assunto bem vasto, né? E leva muito tempo para falar. Então hoje a gente vai finalizar porque a gente deu uma passada em cada tópico. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma parte desse assunto que é sobre a autorrejeição, sobre rejeição e que é uma coisa que destrói a nossa identidade. Ó, Jéssica, Kátia chegando, a Cris tomando um chá. Gente, a Neila, que vocês estão vendo aqui, ela mora no lado norte do Brasil e lá agora são 6 horas. Então, se a gente tá acordando cedo, ela tá acordando mais cedo que a gente ainda. Ó, palmas pra Neila. Acordando super cedo mesmo. Deve estar escurinho ainda aí, né, Neila? Vamos aguardar só mais um pouquinho enquanto a turma desperta. Depois do que a gente já conversou do primeiro dia de sexta passada, vocês têm alguma pergunta específica? Tem alguma coisa que vocês ficaram pensando sobre? Enquanto a turma vai chegando, a gente poderia falar sobre isso. Se alguém tiver alguma pergunta aí, e depois de sexta, né, do que a gente conversou, ficou pensando sobre isso, a gente pode aproveitar esse momento agora e falar. Vocês vão ficar ouvindo uns barulhinhos de passarinho no fundo, que eles estão fazendo bastante barulho hoje. Oi, Cibele, bom dia. A Cibele normalmente está no trabalho, consegue ficar aqui com a gente. Então vamos lá. Quem de vocês já ouviu falar sobre rejeição, sobre autorrejeição? Preciso da ajuda de vocês, hein? A Tauana, lá de Santa Catarina, bem-vinda, Tauane. Adriana, bom dia. Adriana é minha companheira de corrida, a gente caminha, corre de manhã. Uma dica para vocês. Tem coisas que é muito difícil de fazermos. A Lu, minha colega de trabalho, Lu, bem-vinda. E como mulher tem coisas que é muito difícil fazer, né? A nossa rotina é muito rápido, é muito corrida. E nada melhor do que ter alguém, né? A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. Então, se você tem uma amiga que você consegue marcar horário para acordar, para orar junto, para jejuarem junto, para correr, se exercitar junto, isso é muito legal. Então, vamos lá, começando a entrar, né, no nosso assunto. A Neila já mandou uma pergunta. E sabe que muitas pessoas perguntam, faz esse tipo de pergunta, Neila, tem um jeito mais rápido de sair desse labirinto? Nem sempre é rápido, Neila, mas eu posso te dizer que assim, quando a gente começa a caminhar esse caminho de autoconhecimento, de se conhecer em Deus, quem nós somos em Deus, a nossa identidade em Deus, quem Ele nos gerou para ser, a gente vai começar a desfrutar
cada fase da caminhada. Cada fase vai ter o seu desafio. E a gente sabe que muitos de nós vamos precisar passar por um processo de cura, de perdão, de limpeza. E eu acho que para a maioria das pessoas, eu acho que comigo também foi assim. A, Às vezes a cura ela vai doer mais do que a própria ferida. Porque quando você vai tratar algo, né, a gente tem enfermeiros aqui junto, você tem uma ferida, você tem algo, já tá ali na hora que fez, doeu, tal. Depois ela te incomoda, ela tá ali, mas quando você vai tratar ela, você vai ter que mexer nela. Então isso vai causar uma dor muito grande. Então, muitas vezes a dor da cura, ela vai ser maior do que a própria ferida, mas o resultado que ela vai trazer vai ser incrível. A Cris colocou aqui, a autorrejeição é quando nos comparamos com outras pessoas, isso gera negação dentro de nós mesmos. Então, eu vou falar sobre isso agora. A autorrejeição, ela pode acontecer primeiro por nós mesmos, né? A autorrejeição, às vezes nós não gostamos da nossa personalidade, existem detalhes físicos que às vezes nós não gostamos em nós. Detalhes, ou existem pessoas que chegam ao extremo de não se gostar totalmente, viveu bem-vinda, Tina, Tinona, bom dia. E então ela pode se rejeitar ou totalmente, ou talvez algumas partes da vida dela ela rejeita. E às vezes coisa até simples. Eu vou até deixar indicado aqui para vocês, ó, esse livro. Aí ele vai aparecer ao contrário para vocês, espelhado, né? Mas chama Beleza em Vez de Cinzas, da Joyce Meyer. Aqui ela conta o testemunho dela. Ela sofreu abusos, né? Abusos mesmo, bem... E não só abuso sexual, mas em todas as áreas, né? De palavras, e isso gerou um estrago nas emoções dela. E bom dia, Devanir, bem-vinda. E a rejeição, ela pode ser algo nosso, mas tanto também pode vir de outros. Às vezes é algo nosso, alguma coisa boba por conta da comparação, a gente se compara, a gente não gosta da nossa personalidade. E a Joyce, a pastora Joyce Meyer, ela fala alguma coisa engraçada. E até me identifico, porque assim, durante muito tempo eu não gostava da minha voz. Eu lembro que uma vez ligaram em casa para convidar o Robson para ministrar, e aí eu atendi, aí o pastor falou assim, eu posso falar com seu pai? Eu falei, não, é a esposa dele. Então isso me incomodava, né? A minha voz, ela é uma voz um pouco fina, e eu não gostava. E um dia eu ouvi a Joyce falando sobre isso também, que ela detestava a voz dela. E eu não sei se vocês já viram algum vídeo dela no original, sem ser dublado. A voz dela é bem grossa, e ela fumou muitos anos, então ficou uma voz bem grossa. E ela fala que ela não gostava da voz dela, né? Então são detalhes. Às vezes a gente rejeita a nossa personalidade, às vezes a gente é extrovertida, a gente gostaria de ser tímida, mais delicada, ou às vezes a gente é delicada, gostaria de ser mais extrovertida, engraçada, dinâmica. Então, a autorrejeição é isso. E aí, tem a rejeição que vem de outras pessoas também, que eu acho que esse faz toda rejeição ela causa um estrago na nossa emoção, né? Mas essa vindo de outras pessoas, ela pode ser um estrago bem maior. Então, às vezes tem pessoas que passou por um abuso, como foi no caso da pastora Joyce Meyer, e o abuso ele detona a pessoa, né? Então ela vai precisar de um grande caminho aí com o Espírito Santo, de ajuda, de ministração, para ela conseguir voltar para o lugar dela, né? E saber quem ela é. Aí a Lu falando que não gostava do nome dela, e assim por diante, né? São detalhes mínimos, mas que às vezes nos incomoda. Então, e a rejeição vinda dos outros também, ela altera as nossas emoções e ela pode causar grandes efeitos, né? Toda rejeição, o ponto que eu quero chegar, na semana passada a gente falou bastante, né, sobre a autenticidade, sobre se amar, sobre o que a falta de identidade traz na nossa vida, né?
ela traz problemas no nosso relacionamento e hoje eu vou me focar mais nisso, que é o ponto que nós queremos chegar. Bom dia, Abigail, bem-vinda. Olha, temos pessoas do norte, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que legal. E o ponto que eu quero focar hoje é que a rejeição, independente se ela é uma auto-rejeição ou se ela vem de outras pessoas, quem sabe você sofreu abuso, né? Isso mexe muito com a nossa autenticidade, você foi violado nos seus direitos, quem sabe você sofreu abusos verbais, e o abuso verbal ele tem um poder muito grande também de alterar a nossa identidade. Então, tem pessoas que crescem ouvindo que ela não é boa, que ela é relaxada, que ela é burra, que ela não é bonita, uma série de coisas, né? Se a gente for ouvir aqui a história de cada um, e assim, impossível durante a nossa vida a gente não sofrer um tipo de rejeição. Quando a gente se depara com isso, uma das primeiras vezes que nós nos deparamos com a rejeição é quando nós entramos na escola. Né, já entre amiguinhos sempre vai ter uma coisinha, às vezes por uma condição social, às vezes mesmo pela própria personalidade, pela aparência. Então vai ser impossível na vida nós não passarmos por algum tipo de rejeição. E o que eu quero chegar é quando essa rejeição ela chega a um ponto de fazer uma ferida muito grande em nós. E o que fazer com tudo isso, né? Quando a rejeição ela causa uma ferida grande em nós, ela vai trazer uma dificuldade no nosso relacionamento, tanto com pessoas. Você, moça, vai ter dificuldade de se relacionar, de fazer amizade, de ter a autoconfiança, que é uma coisa que o mal ele busca muito, destruir a nossa autoconfiança, porque o mais importante do que ter autoconfiança é a gente confiar em Deus. Confiar em Deus, está depositado toda a nossa esperança nele. E é isso que o mal ele quer arrancar de nós, a autoconfiança. Porque se tem uma coisa que incomoda o diabo, é ele ver alguém que sabe quem é. Porque ele sabe que nada para uma pessoa que sabe quem é e por que ela está aqui nessa terra. Então, a rejeição ela vai causar um problema muito sério nos nossos relacionamentos. Uma mulher casada vai começar a ter problema ali com o marido. No meu caso, eu parecia um saco furado. A maioria que conhece o Robson, ele é uma pessoa muito amável, doce, e o problema não estava nele, né? Todos temos defeito, ele tem defeito, eu tenho, mas falando nessa questão, eu não me sentia amada, eu não me sentia boa o suficiente nem para estar ao lado dele, e quando eu estava com outras pessoas, ia fazer alguma coisa, eu sempre pensava assim, e é uma luta que a maioria de nós carrega, nós vamos fazer alguma coisa, a gente pensa, por que eu vou fazer isso? Já tem pessoas que faz, ou tem alguém que é melhor que eu nessa área, a gente sempre pensa isso, é normal esse pensamento vir. Só que a gente dominar ele, né? Como a Bíblia diz, o passarinho pode vir pode vir voar, mas ele não pode fazer o ninho. Agora, existem momentos nas nossas vidas, assim como aconteceu comigo, que isso me dominava. Então, eu sempre me sentia menor que qualquer pessoa que estivesse próxima de mim. Eu me sentia menos amada, não conseguia sentir o amor do meu marido, por mais que ele se esforçava. Eu parecia um saco furado, ele fazia e nunca era o suficiente. E às vezes ele falava, meu Deus, eu não sei o que eu faço, porque quanto mais eu dou, nunca é o suficiente, nunca está bom para você. E quem sabe alguma de vocês aí vai se identificar comigo, né? E isso me roubava muito, porque eu nunca estava satisfeita no meu relacionamento com meu marido. Eu não estava satisfeita no meu relacionamento familiar, porque às vezes eu olhava meus irmãos, parecia que eu também não era tão amada. E hoje eu entendo que o problema não era a minha mãe, não era o meu marido, não era nada disso. O problema era a minha auto-rejeição e a rejeição que eu sofri, bullying, algumas coisas na infância que me afetou as minhas emoções. E aí o que acontece? Gera esse problema de relacionamento com as pessoas, com os amigos, com o marido, com filhos. E o principal, né, que vai atrapalhar todas as áreas das nossas vidas, o relacionamento com Deus. Porque você também já vai diante de Deus se sentindo rejeitado, como eu contei na semana passada,
que eu achava que Deus amava mais o Robson por conta dos dons dele, ou via outra pessoa que fluía de uma maneira diferente, eu entendia que Deus amava mais eles, ou porque um era mais inteligente, o outro era menos, então afeta o relacionamento com Deus. E quando chega a afetar o nosso relacionamento com Deus, para todas as áreas da nossa vida. A gente não vai conseguir se sentir amado, a gente não vai conseguir permitir o Espírito Santo fluir na nossa vida. E eu tinha uma dificuldade muito grande, que eu via as pessoas sentindo a presença de Deus e tal, e eu começava ali às vezes, né, a adorar e tal, mas eu nunca conseguia ir fundo. Eu falava, meu Deus, por quê? E às vezes eu chegava a sonhar assim com alguém orando por mim, e eu não aguentando de tanto unção, de tanto poder, e eu acordava, era só um sonho. E eu falava, meu Deus, como eu quero ir mais fundo. Só que o meu relacionamento com Deus estava afetado por essa rejeição. E o que eu quero falar para vocês, que como sair de dentro disso, né? Como sair desse buraco? Eu vou pegar uma água. Como sair de dentro desse buraco? A Bíblia diz sobre nós vivermos uma vida guiada pelo Espírito. E é isso que vai nos tirar desse buraco. Deixa eu só pegar uma água aqui, gente. Então vamos lá. E para isso, para a gente entender isso, eu quero ler com vocês em Gálatas, que fala sobre como viver, né, uma vida pelo Espírito, como viver uma vida no Espírito. E é isso que vai nos ajudar a vencer essas áreas da nossa vida. E como a Neila perguntou, é rápido? Não é, porque cada momento, conforme mais nós vamos nos aprofundando, desculpa, gente, a alergia voltou. A gente vai ver detalhes, né? Então, cada fasezinha a gente vai entender alguma coisa que não estava funcionando como deveria funcionar. O Espírito Santo vai nos ajudando a identificar, a tratar aquilo ali e para o próximo passo. Gálatas 5, 14. Pois quando a lei se resume em um só mandamento: ame os outros como você ama a você mesmo. Então vamos lá. Esse é o principal mandamento: amar os outros como você ama a você mesmo. Se eu tenho problema com a minha autenticidade, eu não consigo ser autêntica, eu não consigo fluir naquilo que Deus me criou para mim ser. Se eu sofro com a rejeição, se ela me persegue todos os dias, eu não consigo ter uma amizade duradoura, um relacionamento duradouro, porque a rejeição, ela me impede de ser profundo com a pessoa. Eu sempre vou ter a sensação que a pessoa, uma hora, ela vai falhar comigo. Como eu vou conseguir amar os outros se eu não consigo me amar? Se eu não consigo me aceitar? Se eu não consigo ver as coisas boas, que eu consigo ver as coisas boas dos outros e não consigo ver as coisas boas que há em mim? E olha como a gente comete um pecado. Porque se nós fomos criados para isso, esse copo foi criado para colocar água no momento que ele tá furado, que ele tá trincado e que ele não, eu coloco a água e a água não fica, ele não tá funcionando como ele deveria funcionar. Então a pessoa que criou ele vai ficar triste, vai ficar chateada, poxa, porque ela criou ele para carregar a água. E essa água vai alimentar alguém, vai tirar a sede de alguém. Da mesma maneira, o nosso Criador, ele nos criou e os dons que ele colocou em nós, as qualidades, seja elas quais forem. E olha que eu quero que você entenda, às vezes nós pensamos que a nossa qualidade é muito simples e às vezes um abraço nosso, a gente pode não ter as palavras mais sábias do mundo, a gente pode não ser a pessoa mais dinâmica do mundo, mas às vezes um abraço nosso vai mudar o dia, vai salvar a vida de alguém. Às vezes alguém que tá querendo tirar a vida, tá depressivo, e você vai chegar perto dela e você vai dar o que você tem, o seu amor, a sua água, vai mudar a vida dela.
Então você imagina o quanto entristece a Deus quando a gente não consegue carregar e liberar essa água que Ele colocou dentro de nós, os nossos dons, as nossas particularidades e compartilhar com as outras pessoas. Nós ficamos mal porque vai faltar para nós e também vai faltar para aqueles que estão em volta de nós. Então, aqui em Gálatas fala isso: ame os outros como você ama a você mesmo. E aí o verso 16, eu vou seguir a partir do 16 assim. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça os desejos da natureza humana. Como eu falei, vamos ser sempre tentados. O mal sempre vai querer trazer dúvidas, pensamentos sobre nós. Estou fazendo a live aqui com vocês e por algum momento eu pensei, puxa, por que eu vou falar sobre isso? Tanta gente na internet, tanta gente conhecida fala sobre autenticidade, sobre identidade. Mas existe um fruto disso. Existe pessoas que Deus quer que eu compartilhe isso com elas. E cada um vai liberar o mesmo assunto de maneira diferente. Então, esses pensamentos vão vir, a gente só não pode deixar eles fazer morada em nós. Versículo 17. Porque a nossa natureza humana, o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. E os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, a ação indecente, a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. E eu repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. E essas coisas, quando nós não conseguimos fluir e deixar o Espírito Santo dominar a nossa vida, isso impede de que o reino de Deus flua através de nós. Nós precisamos liberar o reino de Deus aqui nessa terra, somos nós. E isso começa primeiro com a nossa vida, depois dentro da nossa casa, seja na nossa casa com os nossos pais, com os nossos irmãos, aonde nós estamos no nosso trabalho, na nossa vida com os nossos maridos, com os nossos filhos. Somos nós que temos que trazer o reino de Deus primeiro nesses lugares. E aí o versículo 22, que é o chave. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a humildade, a fidelidade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então só existe um caminho para nós vencermos isso, que é uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E como eu falei, às vezes a sua identidade foi alterada por um abuso, por uma violação, por palavras, ou por uma autorrejeição. Quem sabe você sempre olhou uma prima, uma irmã, se comparou, uma colega de trabalho, e parecia que você não era tão boa quanto ela. E você carregou e você acreditou nessa mentira que o diabo falou. E o que Deus mais quer é que nós acreditamos naquilo que Ele fala sobre nós. E o caminho para você viver essa vida no Espírito guiada por Ele, você vai ter que entender e procurar entender na sua vida quando tudo isso começou, desde quando você carrega isso. E você começar a limpar essas mentiras da sua vida, limpar isso da sua mente. As mentiras que o diabo tem contado sobre você, sobre o seu valor, sobre a sua história, sobre o seu propósito aqui na terra. Porque se Deus dá um propósito para um peixe que está no mar, se Deus dá um propósito para uma minhoca, que o propósito dela é deixar uma terra fofinha, fértil para plantação, imagina que Deus não ia dar um propósito para a gente. Não existe, tem pessoas que pensam, eu sou um erro, minha mãe não queria, tentou abortar. Não existe, você não é um erro. Se você chegou aqui, se você está aqui, é porque Deus sonhou com esse momento e Ele quis que você estivesse aqui na terra por um propósito. Então, o caminho para isso é o perdão.
Você perdoar as pessoas que violaram os seus direitos de falar, as pessoas que violaram o seu direito de ser quem você é. Quem sabe você foi abusado verbalmente. Quem sabe você sofreu abusos físicos, agressões e isso alterou quem você é. Quem sabe foi um abuso sexual. Mas o caminho para isso é você perdoar. Você se livrar deste passado, esquecer essas feridas. E a ferida você nunca vai esquecer, você vai curar ela. Ela vai ficar ali, só que ela não vai mais te incomodar. Você vai olhar para ela, você vai ler, você vai ver, mas ela não vai mais te incomodar. Você vai ver que você superou isso. E você só vai conseguir superar isso vivendo uma vida guiada pelo Espírito, perdoando tudo isso que você passou, que aconteceu com você, e também se perdoando, porque às vezes a gente consegue perdoar os outros, né? Mas às vezes a gente não consegue se perdoar, porque às vezes nós erramos com alguém, às vezes nós ferimos alguém, às vezes nós abusamos de alguém de alguma maneira, usamos ela para o nosso bem da maneira que nós queríamos, e às vezes nós não conseguimos nos perdoar pelos nossos erros. E a Bíblia fala que nosso Pai, ele jogou os nossos pecados no mar do esquecimento. E no momento que ele disse, eu te perdoo, você está perdoado. E às vezes a gente fica todo dia, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. E aí você nunca parou para ouvir que ele já te perdoou desde o primeiro momento que você se arrependeu, que você pediu perdão. Mas agora ele espera que você também se perdoe, que você aceite que você é falho, que você é humano e que no decorrer da vida você vai errar e que não tem problema. Se você errar, ele vai estar lá para te perdoar e para estender a mão e dizer assim: vamos começar de novo. A gente já falou bastante sobre esse assunto, eu não vou me estender. Vou convidar uma pessoa para falar um pouquinho sobre isso também. E aí depois nós seguimos e eu quero orar com vocês. Mas eu quero que você pense nisso, a importância de você deixar esse passado e perdoar tudo que te fizeram, tudo que foi liberado sobre a sua vida, palavras, olhares, como as pessoas te rejeitaram ou te feriram. Que você perdoe isso e também se perdoe. E que seja removido da sua mente todas essas mentiras, que você peça perdão a Deus por ter ouvido o diabo, por ter acreditado nas mentiras que ele falou sobre você. E quando você conseguir limpar essas mentiras da sua vida, você vai começar a ouvir o que Deus diz sobre você. Agora eu quero convidar a Cris, vou chamar ela aqui. Sobre isso também. Alguém falou aqui sobre a gente está aguardando a Cris. Não sei se já está aparecendo o convite para você, Cris. Se não, você me chama, por favor. A Lu falou algo muito interessante aqui também sobre a rejeição desde o ventre da mãe. E às vezes acontece isso, né? Às vezes acontece uma gravidez inesperada, uma gravidez na adolescência, num momento difícil financeiro, e a mãe não queria, né? Às vezes a mãe fala, puxa, e a criança no ventre ela sente essa rejeição. E às vezes ela já nasce não se sentindo amada, tem esses picos de tristeza, de depressão, de angústia. E isso é algo a ser tratado também. E aí, se existe, né, se alguém de vocês aqui sente isso, se identifica com isso, pode me procurar depois, a gente vai conversar, porque uma rejeição já desde o ventre, isso segue a gente muito tempo. Se isso não for tratado, vai seguir a gente a vida toda. Um abraço, Evandro. Deixa eu chamar de novo a Cris. Gente, essa é a minha cunhada, a Cris. E eu e Oi. ela, a gente tinha um desafio. O meu irmão ele ficou no nosso pé que a gente precisava fazer uma live, né? E aí agora a gente tá aqui, né, Cris? Já tá com umas 5 lives na minha frente e eu não fiz nenhuma. Já tá número 1, já, tá aí. Tem um delayzinho, né? E aí, quando Sim. apareceu a primeira vez, eu dei um tipo um saído, pensei, eu
cliquei em alguma coisa aqui que não foi. Aí depois veio tu falando. Mas deu certo agora. Ô, Cris, eu pedi para a Cris falar, compartilhar com a gente sobre esse assunto que nós estamos falando sobre identidade, né? E a gente sabe que, assim, a gente vive entre família, a gente precisa conviver no nosso trabalho, e, assim, cada lugar, lógico, a gente precisa se comportar de acordo com aquele lugar, mas isso não pode alterar a nossa essência, quem nós somos. E eu pedi para a Cris compartilhar sobre isso com a gente, como lidar, né, para não deixar de ser nós mesmos diante da nossa família, no nosso trabalho, entre amigos, né, Cris? Honrando essas pessoas, cumprindo o nosso papel como familiar, como um funcionário de um devido lugar, como amigo, sem permitir que isso altere a nossa essência e quem nós somos. Uhum. Eu tava eu tava pensando sobre isso e aí eu tava escrevendo, né? Porque eu fiquei com medo, eu vou ficar sem assunto para falar e tal. E aí eu comecei a escrever. E aí quando a gente começa a escrever, algumas coisas vêm na mente. Porque eu Sim, acho que depende muito da personalidade de cada pessoa, né? Mas, que nem, por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosto de gerar conflitos, então, e isso dificulta, tem que ser muito tratado essa questão, porque às vezes por eu não gostar de gerar conflito com pessoas ou querer agradar, e aí entra a questão de querer agradar todo mundo e tal, é muito, muito fácil a gente se perder no perder nossa essência mesmo, né? sim, Eu quero agradar um, eu quero agradar o outro, e eu faço o que todo mundo quer, e aí quando eu vi, poxa, mas e a minha vontade? E o que realmente eu gosto de fazer, ou eu quero fazer, o que me deixa confortável? E aí eu tava pensando, acho que é uma questão assim mais de posicionamento mesmo. Algumas a gente pode viver um determinado período que vai ocorrer isso e um dia vai dar um estalo. Poxa, mas não é eu tô fazendo um monte de coisa, mas não é realmente o que eu desejo. E aí a gente precisa se posicionar. Porque eu acho que a partir do momento que a gente toma um posicionamento, a gente começa a mudar as coisas. Que nem assim, por exemplo, alguém pede para a gente fazer alguma determinada situação ou várias situações. A gente pode falar assim: olha, eu posso te ajudar nisso, que é o que não vai atrapalhar o que eu acredito, não vai mudar a minha identidade e a minha essência. Eu posso te ajudar nessa questão. Agora, nessa outra aqui, já fica mais difícil para mim e tal. É uma questão, não vai deixar eu de honrar, seja quem for, seja alguém da família, ou seja no próprio serviço mesmo, não vai ser desrespeitoso, mas também eu não vou estar me prejudicando, né? sim. E o que, assim, eu vejo que o que para mim mudou, me ajudou, na verdade, a amadurecer, porque eu acho que essa questão de posicionamento também vem muito com o amadurecimento. Sim. Então, com o passar do tempo, eu acho que a gente vai amadurecendo, vai se olhando, se conhecendo melhor. Então, o que me ajudou muito a essa questão de mudança é ter saído um pouco do convívio que eu vivia, né? Que é onde eu tinha sido criado e tal, porque às vezes, muito querendo para o teu bem, mas às vezes tu acaba sendo muito influenciado pela família, pelas igreja que você frequenta, alguma comunidade que você frequenta há muito tempo, às vezes acaba pega nesse sentido, acaba te moldando nesse sentido de querer te ensinar a você ter que fazer as coisas para agradar muitas pessoas, você tem que fazer a vontade de muitas pessoas, e não é isso. E acaba que e acaba meio que entra também nisso que você está falando, é como se fosse uma zona de conforto também, né, Cris? Como você quer agradar, é confortável você estar ali, é um ambiente que você já sabe como tudo funciona, então você seguir as normas, as regras, o jeito,
mesmo às vezes sendo coisas que não é o que você realmente gosta, mas você acaba fazendo para ter um conforto, né? Para não gerar um conflito. Exatamente, é essa questão, para evitar o conflito, ou para, às vezes até entra nessa questão de aceitação mesmo, né? E porque eu preciso ser aceito nesse determinado lugar, então eu vou fazer o que me pedem, porque as pessoas vão me ver com bons olhos. Eu acho que, Sim, e aí, acho que entra muito essa questão de quando a gente trata a nossa identidade, a gente começa a tratar e mudar essas questões também. E aí não significa que a gente tomando esse posicionamento, a gente vai ferir. Claro que às vezes algumas pessoas vão acabar ficando chateadas, alguma coisa assim, porque tu não tá mais fazendo tudo aquilo que ficava cômodo para elas, mas não para ti, né? Mas acho que de uma sim, forma carinhosa, tu vai conseguir explicar ou demonstrar que você está priorizando você, o seu coração, a sua mente, né? Você está conseguindo se posicionar de uma maneira que você está feliz também e você não vai deixar de ajudar as outras pessoas, mas na medida que aquilo não vá ultrapassar o teu limite, né? E às vezes, sim, muitas vezes, assim, questões quando a gente está convivendo com amigos, famílias, mas no trabalho também. E acho que isso é sim. aplicado para qualquer coisa. A gente quer agradar o chefe, não quer ficar de mal, alguma coisa assim, né? Mas acho que muito mais importante do que tu querer agradar todo mundo é você mostrar para as pessoas, não, eu tenho eu me amo, eu me posiciono dessa maneira, eu te ajudo no que for necessário, mas até onde aquilo não vai me prejudicar também. Sim, você falou uma coisa importante agora, porque assim como nós nos vemos, é como as pessoas nos veem. Então, se a gente passa uma vida nos permitindo ser manipulado, fazer o que alguém quer, é, as pessoas vão nos ver assim, medrosos, Uhum. fáceis de manipular, sem o seu posicionamento, sem a sua opinião. Então, elas vão te ver assim e elas vão continuar agindo assim com você. E no momento que você vê que você sabe quem você é, e que você é uma pessoa confiante e que, independente da opinião de alguém, você segue aquilo que realmente você é, aquilo que Deus tem para você, as pessoas vão começar a te ver assim também. E às vezes, até uma pessoa que tentava te manipular, que tentava ter um controle sobre você, sobre o seu jeito de ser, sobre suas decisões. E às vezes Uhum. acontece. Eu lembro que na adolescência eu tinha uma amizade, e às vezes ela falava assim: não, você não pode falar com tal pessoa porque você é minha amiga. E isso me fazia sentir pressionada, porque eu sempre gostei de ter, né, várias pessoas, de Uhum. conviver com todo mundo. E, e assim, se você se permite ficar nesse lugar, você vai passar a vida sempre assim, dirigido por alguém. E quando nós devemos ser guiados só por ele, né, só pelo Espírito Santo. Sim, O que você falou é muito importante, da maneira que você se vê. As pessoas vão começar a te ver também, e elas vão começar a te respeitar e te honrar dessa maneira, assim, também. Quem sim. sabe que no primeiro momento vai haver, né, uma rejeiçãozinha ali, ela vai falar, puxa, né, mas depois ela vai começar a te respeitar também. Sim, sim. E às vezes também isso não acontece nem por mal. Sim, Porque não é uma questão assim, a pessoa está te manipulando claro, tem pessoas que são mais exato, dissimuladas, mas às vezes sim, a pessoa não está te fazendo por mal. E você tomando esse certo tipo de posicionamento, você pode ajudar também aquela pessoa a pensar, poxa, a atitude que eu estava tomando não era legal. Será que eu isso, estou fazendo isso com outras pessoas também? E você vai ajudar, talvez, aquela pessoa a mudar também a personalidade dela. Então, verdade. Isso mesmo. É isso aí, Cris. Vencemos o nosso desafio. vencemos. Deixa eu ver em que tempo estamos. Que horas são, Eu gente, acho, aí? eu Porque acho que agora tá liberado, sabia? é Eu acho que que eu agora tenho. tá mais, se eu não me engano, eu acho que tá mais de 1 hora. Agora é 20 para as 8. Eu acho que, se eu não Ah, me engano, ótimo. o Insta liberou agora. Dá para te seguir até as 9. Olha, boa ideia. Muito bom. Hoje eu vou, né, para não fugir da nossa tradição, eu quero convidar mais uma pessoa e eu te agradeço, Cris. Obrigada. Ah, Obrigada por obrigada. compartilhar isso com a gente. E foi muito bom ter você aqui.
Obrigada, eu gostei de participar Obrigada, também. Cris. Agora eu Beijo. não sei como faz para sair. Você sabe, Eu Cris? tenho um xizinho aqui, acho que eu vou apertar nele e é nele. Tá ok. Obrigada, Cris. Deixa eu ver aqui. Deu certo. É, eu quero convidar mais uma pessoa também para compartilhar um pouquinho dessa história, da trajetória da identidade dela, de como ela conseguiu entender, de como ela conseguiu desfrutar, porque eu sempre falo que é uma liberdade, é libertador você conseguir ser livre para ser quem você é. Isso de fato é a melhor coisa que tem. Você poder ser você, poder rir alto, poder ser como você é sem se preocupar que alguém vai ver você com outros olhos, né? Você simplesmente ser você é bom demais. E isso no nosso relacionamento com Deus também facilita demais. Você ser livre. Sabe que uma coisa boba, quando Robson saía para ministrar, às vezes eu tinha medo de chegar nas igrejas, eu pensava assim, eu não posso orar tão rápido, que eles vão pensar, nossa, a mulher do pastor orou muito rápido. Então eu ajoelhava e ficava ali pensando, meu Deus, as pessoas devem estar pensando, né? E isso, pensa como isso me roubava. E olha como é libertador você chegar num lugar, se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Se você quiser orar em pé, se você não quiser orar, quem sabe da sua vida antes e diariamente com Deus é Deus. Então você não precisa esperar que as pessoas te aprovem, até na sua vida com Deus, na sua vida espiritual, ou na sua posição como mulher, ou como quem sabe você é uma líder de jovem. É, que você não espere essa aprovação de ninguém, mas sabendo que a aprovação está nele, é ele que te vê, né? No secreto, em casa, é ele que sabe a sua vida diária com ele. E agora eu quero convidar essa pessoa aqui de surpresa, que ela não sabe que é ela, e vamos esperar que ela nos aceite, né? Vamos lá. Vocês podem continuar mandando mais perguntas se vocês quiserem. Ó, estou enviando o convite, espero que a pessoa me aceite. Gisele, bem-vinda, Gisele. Fizemos um curso lá na Batista da Lagoinha juntas. Cadê essa pessoa? Surpresa, né, Aline? Na semana passada a gente fez com a Aline, foi muito legal. Me atende, por favor. Eu acho que a pessoa deve estar saindo correndo da cama para poder atender. Vai, gente, no apoio aí, fala atende. Cadê você? Vamos lá. Eu até estou imaginando, correndo, colocando uma roupa. Vamos tentar mais uma vez. Se não der, vamos chamar outra pessoa. Mas não tem problema, gente. É do jeito que tá mesmo. Apareceu que a pessoa não pode atender. Eu vou tentar mais uma vez. Vamos ver se. Hum, eu acho que a pessoa não está mais online. Ai, meu Deus. Eu queria tanto que desse certo. Vamos ver. Bom, eu vou tentar mais uma vez. Não deu certo. Vamos lá. Vou chamar mais uma pessoa aqui muito, muito querida e que também tem para acrescentar aqui pra gente sobre esse assunto. Alguém correu, né, Aline? Eu entendo, gente. É difícil, né? Ainda mais de surpresa. Eu tô tentando com mais uma. Tem alguém de vocês que, por livre e espontânea pressão, gostaria de compartilhar algo? Como você conseguiu vencer isso, né?
a, a questão da identidade. Eu acho que essa pessoa vai me atender, hein? Vamos lá. Deve estar correndo também, saindo do quarto. A Aline já tá chutando ali, ó. Cadê a Kátia? Ah, A Aline acertou, Kátia. Bom dia. Gente, eu vou dar uma dica para vocês. Já fiquem espertas, não fica no quarto para não aparecer filho, marido. Vocês já peguem o celular na hora da live e vai para a sala, que aí já fica mais fácil na hora da surpresa. mas é meu cantinho das manhãs. Aí, fechou, ótimo. Kátia, o que você pode compartilhar com a gente? Como foi essa sua caminhada aí em realmente fluir para ser a Kátia que Deus chamou para ser? E isso, às vezes, ainda, se você é tentada a voltar para aquele lugar, né, às vezes, de rejeição mesmo, ou de se comparar com alguém, ou de não se sentir bom o suficiente. Oi, gente. E pra mim, assim, na verdade, é uma luta constante, né? Porque a minha rejeição, ela vem Sim. desde o ventre da mãe. Então, foi uma luta. É uma luta constante para mim achar esse meu lugar, achar assim, a identidade, quem eu sou em Deus. E, na verdade, eu consegui fluir quando verdadeiramente eu tive um encontro com a cruz, um encontro com Jesus. Aí foi quando eu comecei a fluir, porque ele me mostrou quem eu sou, não quem eu achava que eu era. As pessoas colocavam sobre mim aquela identidade. Ele começou a revelar para quem eu sou. Mostrou também os defeitos, mostrou Sim. que precisava melhorar. E essa pessoa muito chave também é meu esposo. Porque, assim, eu nunca tive um relacionamento de mãe e filha, né, com a minha mãe. De... Uhum. Porque ela também sofreu muita rejeição. Então, eu não sabia ter o amor, eu não sabia receber o amor de ninguém, nem de Deus. E não sabia dar o amor. E o meu esposo, assim, foi uma peça, uma chave na minha vida, né? Porque para mim é como eu falo para ele é o verdadeiro amor. E é ele que me ajuda, né? Acima de Deus, o Espírito Santo, é ele que me ajuda todos os dias. Não é fácil. E quando a gente é rejeitado ou auto-rejeição, a gente se compara muito. E era o lugar que eu ia, né? Eu me achava inferior, eu não me achava inteligente, eu não me achava suficiente para nada. Nada que eu fazia, até uma comida minha, eu achava que era boa. Inclusive, Coisas, coisas tão sérias como até uma coisa simples, né? Como uma comida. quando comecei a estar na igreja, as pessoas começaram a ir na minha casa, Tino, Luiz, Sim. claro, porque era muito difícil abrir a porta. Tudo para eu ia fazer era tudo assim, pedia pizza, eu não me sentia assim suficiente, achava que tudo que eu fazia não era bom. Então, Uhum. pizza, tentava assim, sabe, fazer outras coisas para não mostrar quem eu era. Só que, na verdade, eu consegui, estou vencendo isso dia a dia. É, o Espírito Santo foi a palavra da pastora, né? Os frutos do Sim. é o que me cada dia me ver no espelho e me enxergar como Jesus me enxerga. Deixar ele dominar a sua, deixar ele dominar você, né? Sabe que essa é minha oração constantemente, todo dia. Ó, bem-vinda, Amanda, bem-vindo, pastor Alex. Sabe que essa é a minha oração sempre, Kátia, que eu sempre oro, o Espírito Santo domina a minha mente, as minhas emoções, o meu espírito, que sejam dominados pelo Espírito Santo, porque, como você falou, sempre isso vai vir, né? O mal, ele sempre vai estar ali, como diz a palavra, ao derredor, né? E sempre ele vai querer fazer a gente pensar que o que nós alcançamos em Deus não foi uma verdade, né? E mais uma vez ele vem com as suas mentiras. Quando a gente consegue se ver livre das mentiras, daquilo que a gente carregou durante toda a vida, ele sempre vai tentar fazer a gente acreditar
que o que a gente alcançou em Deus não é verdade. E você falou uma coisa muito interessante, Kátia, que é que você não se sentia amada e também não conseguia amar. E olha como isso afeta a nossa vida e assim, você pode falar, né, um pouquinho do que isso causou para você, como mulher, como mãe, como filha, de além de não se sentir amada, não conseguir amar. A maior ferida para mim, assim, de não se sentir amada e não saber amar foi com a minha filha Beatriz. Uhum. Tem 20 anos e é uma constante, como eu posso dizer, a gente está tentando resgatar não, a gente recomeça aquela amizade todos os dias, por Sim, mais ou menos 15 anos, 16 anos perdido, porque eu julguei muito, né? sim, Minha mãe fazendo as coisas comigo e falava, nunca que eu vou fazer isso. Só que é igual o Jim sempre ministra, né? Bolinha vai, bolinha vem. E a bolinha veio maior. E tudo que minha mãe, assim, fazia comigo, eu não culpo a minha mãe, porque também ela foi muito feliz. Mas tudo que ela fazia comigo, eu fiz com a Bia. E sim. assim, agora tá curada, né? O nosso relacionamento. A gente está sendo curada, restaurada, e agora sim eu posso dizer que eu sou mãe da Bia. Porque antes, Sim. como mãe, ela via minha mãe como mãe, por falta do amor, tá? Brincar, de ir nas reuniões da escola. Eu não isso, eu não conseguia, até mesmo porque eu fui mãe solteira, né? E eu tinha que trabalhar para sustentar. Então, isso assim me pegou muito em relação. Não conseguia demonstrar o seu amor para ela. E assim, não é fácil, mas assim, eu tenho vencido a cada dia. A gente, Sim. a gente agora consegue. Somos amigas, na verdade, né? Antes não tinha isso. Agora a gente. Olha que lindo, né? Com a construção, a reconstrução da sua identidade, né? Você conseguindo se sentir amada, entendendo o propósito de Deus com você, sabendo que realmente Ele trouxe você aqui para essa terra com propósito, isso restaurou também o relacionamento com a sua filha, que é o que a gente falou antes, né? A falta de identidade, de não sermos autênticos em Deus, ela vai trazer problemas no nosso relacionamento com as pessoas, né? E também vai bloquear o nosso relacionamento com Deus, que a gente sempre vai se sentir ali que ele não nos ama, né? Ou que ama alguém mais que a gente. E aí também a gente entra naquilo que é muito perigoso, né? Tentar algo por obras, por merecimento, né? É isso. Isso. Kátia, obrigada. Obrigada. Parabéns pela sua coragem. Isso aí. Nada. Tchau. Gente, a Thaís também entrou agora. Thaís, a gente está terminando aqui um assunto sobre identidade, falando sobre a autenticidade da mulher. E eu quero falar para lembrar vocês mais ou menos do que a gente vai seguir falando nessa caminhada, Kátia. A gente começou falando sobre como desenvolver, né, a mulher próspera que existe em nós. E as pessoas, quando ouvem falar de prosperidade, normalmente pensam em dinheiro. Mas a palavra prosperidade significa no original feliz em todos os seus caminhos. Então, na caminhada com Deus, na vida com Deus, nós precisamos poder realmente viver uma vida de plenitude. A vida com Deus, ela vai nos levar a uma vida abençoada nas finanças. A riqueza, ela não está no dinheiro, mas ela está em você desfrutar uma vida de plenitude mesmo. Você ter o suficiente para você, para sua família, você viver bem no seu relacionamento, no seu casamento, viver bem como filha, como filho, é, você se sentir amada, você conseguir liberar o seu amor para as outras pessoas. Solange, bom dia, Solange. Então a gente vai desenvolver isso, né, na nossa série aí, desenvolvendo a mulher próspera que há em você. Então, o primeiro passo para isso acontecer é a gente realmente fluir na nossa identidade, naquilo que Deus nos chamou para ser, né? Se a gente não souber quem nós somos, como a gente vai fluir no trabalho, né?
Então, a gente vai falar de vida profissional, terminamos essa parte de identidade, e como eu falei, é um assunto muito longo. Quem quiser procurar, depois pode procurar a pastora Kátia também, pode me procurar. E vamos falar sobre a vida profissional, sobre o relacionamento também com os filhos, como filha, e que mais? Vamos falar também sobre propósito, né? Como entender o nosso propósito, porque a identidade ela é diferente do propósito, né? Entender e também aprender a descobrir o nosso propósito, porque às vezes vai passando o tempo e a gente fala, meu Deus, né? Qual é o meu propósito? Então, durante essas sextas-feiras nós vamos aprender isso. E eu quero agradecer vocês, quero te agradecer, Kátia, por compartilhar sua história, abrir seu coração com a gente Pastor, e convidar vocês para toda sexta estar aqui. Pode falar, Kátia, viu? desculpa. É sobre o perdão e o auto-perdão, Sim, que foi libertador para mim, né? Quando eu perdoei e quando eu me perdoei. Então, para as pessoas levar a sério, porque isso traz uma liberdade enorme. Traz liberdade, sim, traz cura. E foi o que fez, foi o que aconteceu na minha vida, né? Eu fui curada de uma doença física devido eu me posicionar e liberar o perdão e perdoar também. Posso deixar sim. que é a minha história. Era só isso. Obrigada, pastor. E a gente, quem sabe, se vocês colocarem aí, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live só sobre isso, e aí a Kátia pode contar o testemunho dela completo, que é muito lindo, o poder de um perdão, né, na vida da pessoa. Então, quem sabe a gente faz uma live aí só falando sobre isso, né, Kátia? Porque é fundamental, né? A Bíblia fala muitas vezes sobre o perdão e sobre o poder do perdão. E e se a gente não conseguir perdoar os outros, como vamos receber o perdão do Pai, né? Ele fala, perdoe os outros, como eu perdoo vocês todos os dias, né? Então, se vocês pedirem aí, a gente faz uma live só sobre perdão. E obrigada mais uma vez, Kátia, obrigada, Cris, por ter participado. Foi muito bom ter vocês aqui. É muito bom poder receber um pouco de outras pessoas também. E nós vamos seguir toda sexta-feira, 7 horas da manhã. É um pouquinho difícil de levantar, mas depois é gostoso. Vocês já podem ter o tempo aí de vocês com Deus e o dia flui. É muito bom. Então, muito obrigado. Vejo vocês na sexta-feira que vem. Deixem nos comentários que vocês querem, se vocês querem uma live sobre perdão, e a gente vai seguir aí a nossa série, a nossa jornada sobre desenvolvendo a mulher próspera que existe dentro de nós. Obrigada, Kátia. Obrigada. Deus abençoe. Nos vemos sexta-feira que vem. 7 horas da manhã. Keila, um beijo. Beijo. Ficam com Deus.